Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor para todos. Já quero primeiramente pedir a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o seu like, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu vou estar fazendo uma série de vídeos falando sobre arrependimento, falando sobre a doutrina da salvação, sobre soteriologia, a doutrina da salvação, certo? Mas hoje eu quero trazer um tema hoje. Quero falar hoje sobre 2 passos para a salvação, certo? E o primeiro é o arrependimento e o segundo é conversão. O que é que significa? São totalmente 2 palavras, 2 aspectos totalmente diferentes, né? Então, antes disso, eu quero ler uma palavra que está no Evangelho de Mateus, o capítulo 4, e o versículo 17, aonde vai dizer, Jesus vai falar, né? Jesus vai começar a pregar, ele vai começar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Mateus 4:17. Essa palavra ela vai falar após Jesus, ali onde vai começar o ministério de Jesus, aonde Jesus vai começar a pregar, onde Jesus vai começar o seu ministério. Após Jesus vir do deserto, passar 40 dias e 40 noites ali no deserto, e ele agora vem e começa a pregar, né? Ele começa a pregar, ele falar sobre o que? Sobre arrependimento, sobre salvação. Então eu quero trazer aqui rápido para nós e vou estar falando sobre a doutrina da salvação, porque muitos hoje estão pregando mais cura, que Deus cura, Deus salva. Deus cura sim, Deus salva, Deus liberta, né? Deus abre porta de emprego. Isso tudo o Senhor faz, depende da nossa fé. Mas muitos estão esquecendo de pregar o evangélico verdadeiro, o evangélico sobre a salvação, sobre arrependimento, sobre pecado. Então nós cristãos, servos do Senhor, temos que pregar também sobre salvação. Temos que pregar sobre arrependimento. Temos que pregar sobre o pecado. E muitos não estão querendo fazer isso, não estão levando a palavra do Senhor a sério. A palavra do Senhor é séria. Então hoje aqui eu estou trazendo uma série de vídeos que vou falar sobre a doutrina da salvação, a doutrina do pecado. Eu vou falar aqui sobre arrependimento, sobre convenção, sobre reconciliação, sobre a generação. Tudo isso vocês vão saber, é um pouco, é uma base, mas tudo isso dentro da palavra de Deus, para que você venha se despertar e entender que nós precisamos se arrepender. Queremos receber nosso milagre. Muitos hoje querem um milagre, querem a cura, mas não quer o dono da cura, não quer Jesus Cristo. Quer que ele cure, que ele salve, e por misericórdia do nosso Senhor ele cura. Ele cura, ele abre porta de emprego. Mas também nós temos também que pregar arrependimento, né? Então, quando Jesus ele começa o seu ministério, ele começa a pregar sobre arrependimento. Ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que significa arrependimento? Eu vou explicar aqui de uma forma bem simples para você entender, né? O que é que significa arrependimento? O arrependimento se dá no interior do homem, quando ele sente um profundo remorso e tristeza pelo mal que praticou e reconhece o seu pecado, né? Então, o arrependimento é quando se dá no seu interior, o seu coração, ele sente um profundo remorso e uma tristeza pelo mal que praticou e reconhece o seu pecado.
Então arrependimento é esse, a pessoa reconhece que é pecador, a pessoa reconhece aquele grande mal, ou seja, aquilo que ele praticou, aquilo que ele fez. E a palavra do Senhor vai falar de uma parábola, de uma ilustração, onde Jesus vai falar, lá em Lucas, no capítulo 15, vai falar sobre a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido. Aquela parábola vai falar que o filho, ele tinha dois filhos, todos dois tinham tudo dentro de casa. Mas o mais novo, ele foi pedir a sua herança, o seu pai, e o seu pai lhe deu. O que foi que ele foi fazer? Ele foi para o mundo. E ele gastou tudo. A Bíblia vai dizer que ele foi para uma cidade, chegou lá, ele gastou tudo com as meretrizes, gastou tudo que ele tinha. E a Bíblia vai dizer que aquela cidade houve uma grande fome. E aí ele, quando ele vê que gasta tudo, ele vai procurar um trabalho, vai procurar emprego e vai encontrar um fazendeiro, uma fazenda, e atrás de comida. E ali ele vai cuidar daqueles porcos e ele vai desejar comer aquelas bolotas daqueles porcos, porque estava com fome, não tinha ninguém que desse comer a ele. Que ele tinha tudo dentro de casa. Mas ele preferiu pegar sua herança por lei, pela lei judaica, né? O mais velho é quem tinha direito, que era o primogênito, e ele era o mais novo. Mas o pai deu a ele, e ele foi. Ele foi. Gastou tudo. Talvez ele tenha procurado um amigo, pessoas para lhe ajudar, e ninguém lhe ajudava. Então a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, que ele vai falar, ele vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Veja, ele vai dizer no versículo 21, ele vai dizer, o filho vai dizer, né? Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então aqui entenda que ele entendeu que pecou, ele entendeu. Então naquele momento a Bíblia também vai dizer que ele caindo em si, então ele caiu em si, ele se arrependeu. Então a Bíblia vai dizer que ele volta para a casa do pai. E ele fala, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas a Bíblia nos vai dizer que o pai abraça ele. Estou falando de arrependimento. O pai abraça ele, coloca uma aliança, uma veste nova, uma sandália nova, ainda faz uma festa para ele. Sabe por quê? Porque o pai, ele ama. E quando ele ama, ele abraça. Ele se arrependeu. Ele se reconciliou. Então, ele voltou e olha o que ele recebeu. Então você, meu amado, que vai escutar esse vídeo, que venha se arrepender, venha reconhecer, né? Venha voltar para Cristo. Eu estou falando de arrependimento. E esse jovem, ele se arrependeu, recebeu uma aliança. Foi feita uma nova aliança na vida daquele homem, daquele jovem. Recebeu umas vestes novas, a veste suja, imunda que ele andava, foi tirado e foi colocado uma veste nova. Então o Senhor quer fazer na tua vida do mesmo jeito, quer fazer uma aliança contigo, quer colocar uma veste nova e quer te dar uma sandália, ainda quer fazer uma festa. Porque a Bíblia diz, quando uma alma se converte, há 3 dias de festa no céu. Então vai ser uma grande festa. O Senhor, ele quer te salvar, mas precisa do arrependimento. Precisa se arrepender. Por isso que Jesus diz, arrependei-vos, né, que é chegado o reino dos céus. João Batista pregou também o arrependimento, né? João Batista batizou com o batismo do arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Pedro também, por 2 vezes, Pedro pega. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 38, vai falar que após aquela grande maravilha, quando o Espírito Santo, quando aconteceu o Pentecoste, a Bíblia vai dizer que Pedro pregou sobre arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui para vocês 2:38, Atos dos Apóstolos 2:38, diz assim: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chama. Então veja aqui que o apóstolo Pedro também ele vai pregar sobre o arrependimento. E quando você se arrepende e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, há uma remissão dos seus pecados e você recebe ainda o dom do Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo em tua vida. Então o Espírito Santo ele vai te guiar no caminho a qual tu deve andar. O Espírito Santo ele vai passar a morar em ti. Tu vai passar a ser morada do Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo ele não habita num templo sujo. O Espírito Santo ele habita num templo limpo. Então você vai passar a ser morada do Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor ele vai te limpar, ele vai te remir, ele vai te lavar, porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele morreu por cada um de nós, morreu por todos nós, né? E o seu sangue nos lavou, as suas pisaduras, né? Nos sarou das nossas enfermidades. Então, você vai passar a ser morada do Espírito Santo, vai receber esse dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai morar contigo. Então, hoje é que eu estou falando de arrependimento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, vai falar também de arrependimento. Vai falar onde Jesus vai falar para Nicodemo, né? No capítulo 3, do versículo 3 e capítulo 3, diz assim, a palavra do Senhor. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu, né? Então, entenda que aqui Jesus estava falando para Nicodemo, né? Um mestre da lei, um homem que era príncipe dos judeus, né? Ele foi de noite até encontro com Jesus e ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Tá entendendo? Então ele foi. Então Jesus disse para ele que ele teria que nascer de novo, né? E no versículo 3, onde eu disse, Jesus respondeu e lhe disse: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Então precisa ter um nascimento, precisa se arrepender, né? Precisa se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos disso, de se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja, na vida de Zaqueu. Zaqueu também era um homem publicano. Eu gosto muito de falar dessa palavra, porque fala de arrependimento, e lá no final vai dizer porque Jesus veio buscar o que havia perdido, o que estava perdido. Certo? Zaqueu também entendeu que precisava se arrepender, e ele se arrependeu porque ele devolveu o que ele roubou dos pobres, das pessoas. E aquele homem, quando ele fala isso, ele ganha a salvação, porque ele se arrependeu. Então a palavra hoje é se arrependa. Hoje eu falei só arrependimento, né? E vou falar outra aqui sobre convenção. Arrependimento, eu falei, é quando, né, o arrependimento se dá no interior do homem,
quando ele sente o profundo remorso e tristeza pelo mal que praticou e reconhece seu pecado, certo? Então fique na paz do Senhor, até a próxima.